Olá, estamos começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje, mais uma vez, temos a grata satisfação de entrevistar o deputado estadual e historiador Inácio Loyola, e é nessa condição de historiador que nós iremos conversar com o Inácio, porque ele é um profundo conhecedor da história do cangaço, só que numa perspectiva diferenciada, porque o Inácio, durante a vida dele, teve contato com os coiteiros, com as volantes, também com descendentes de cangaceiros, enfim, e ele tem, é claro, uma história mais rica em detalhes que a própria história oficial não consegue registrar a respeito do período violento e sangrento que foi do cangaço pelos sertões do Nordeste. Inácio, como vai você? Tudo bem? Inácio, você lembrava uma informação a respeito de uma data de 13 de agosto de 2020, completando 100 anos da morte de eu não sei se morte ou nascimento, aí você me corrija, a respeito das pessoas que eram consideradas sabedoras do local onde Lampião estava. Eu queria que você explicasse primeiro toda essa história, reconstituindo, enfim, aquilo que aconteceu. Você já reconstituiu no último vídeo, mas eu queria falar sobre essa história exatamente das pessoas que delataram, enfim. Conta um pouco dessa história. A gente sabe que, sob pressão, os irmãos Pedro e Durval foram obrigados, sob tortura, levarem as volantes do tenente João Bezerra, do aspirante Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigues. Eles eram filhos de Cândido Rodrigues Rosa. Cândido Rodrigues Rosa era dono da fazenda Angicos, e Lampião se encontrava lá na Grota de Angicos. A fazenda Angicos, na época, era uma fazenda em torno de 2 a 3 mil hectares. E no dia 13 de agosto de 2020, se estivesse vivo, Durval Rodrigues Rosa, um desses coiteiros que levaram as volantes ao esconderijo onde estava Lampião, estaria completando 100 anos de existência. Ele, juntamente com seu irmão, que eu relatei, levaram as volantes no dia 28 de julho de 1938. Mas eu quero dizer que Durval Rodrigues Rosa, no meu entendimento, Odilon, foi o maior líder político do sertão de Sergipe. Ele foi prefeito 3 vezes em Poço Redondo. Poço Redondo foi a cidade que mais forneceu cangaceiros para o bando do Lampião. Inclusive, nasceu o cangaceiro Cajazeiras, né? Cajazeiras. Foi por 2 vezes. Teve 2 filhos prefeitos também. E lembro do seu enterro, do seu sepultamento, em 2003. Mais de 5 mil pessoas acompanharam o sepultamento de Durval Rodrigues Rosa. Conclusão: no meu conhecimento da política do sertão sergipano, nenhum político no sertão de Sergipe teve um currículo como Durval Rodrigues Rosa. Por conta disso é que eu digo que foi o maior líder, até hoje, da história o maior líder da política do sertão de Sergipe. Você teve contato com ele, Inácio, antes dele morrer? Ele falava o que a respeito desse episódio, enfim? Ou ele se entregou ao silêncio, enfim, diante do que aconteceu com ele, enfim? Se entregou ao silêncio. Ele não falava nada. Inclusive, eu tive a oportunidade de, no dia do seu sepultamento, em setembro de 2003, se não me falha a memória, discursar. Mas o Durval ficou reservado. Ele, praticamente, a partir do dia 28 de julho de 1938, até sua morte em 2003, ele recusava responder qualquer pergunta que fizesse em relação ao fatídico 28 de julho de 1938. Você acha que era por causa do trauma?
Olhe, veja bem, ele nasceu em 1920. Em 1938, Ele ele tinha tinha 18 anos, né? 17 anos, que ele 17, 18 completaria anos. no dia 13 de agosto. É muito difícil para um adolescente de 17 anos ter sido acordado com um parabelo, com um fuzil na boca, ter sido forçado, principalmente pelo então aspirante Francisco Ferreira de Mello. Eu costumo sempre dizer que tanto o tenente João Bezerra como o sargento Aniceto Rodrigues não queria aquele confronto por conta de laços familiares que protegiam Lampião no estado de Sergipe. E esse jovem de 17 anos, exatamente, já recebeu em casa o seu irmão, que já havia sido torturado, o Pedro Rodrigues Rosa, o Pedro de Cândido. Ou seja, é muito difícil, um trauma, um marco na história dele, que, com isso, Odilon, ele morreu sempre evitando tratar desse assunto da morte de Lampião. Só foi uma Ele pessoa. gostava mais de conversar sobre as questões políticas, muitas questões políticas. Ele foi o único torturado para poder revelar onde estava o Lampião? Primeiro, o irmão dele, Pedro de Cândido, que se encontrava no lado de Alagoas, no estado de Alagoas, a fazenda Angico, do lado de Sergipe. Só era atravessar o rio. Depois do Pedro de Cândido ser muito torturado, o Pedro disse que quem sabia exatamente o local do esconderijo do Lampião era seu irmão, que se encontrava do outro lado do rio, ou seja, no estado de Sergipe. Travessia de 1 quilômetro. Ou seja, achava Pedro de Cândido que, naquelas alturas, o Durval já se encontrasse lá no Coito. Mas, a verdade, quando atravessaram o rio, chegaram na sede da fazenda, Durval estava dormindo. E Durval foi acordado já sendo ameaçado, sendo torturado pelo aspirante Francisco Ferreira de Mello. Então, ele já tinha visto o irmão. O irmão chegou já ensanguentado e se deparou com aquele quadro. Foi quando, exatamente, ele não tinha como não resistir àquilo. Mas que tanto o tenente João Bezerra quanto o sargento Aniceto Rodrigues tentaram postergar aquele encontro, alegando que o número de policiais era menor do que o número de cangaceiros que lá estavam, como disse o Durval, que tinha em torno de 50 homens. Mas o Francisco Ferreira de Mello, que foi com aquela missão de Osman Loureiro, que era o interventor de Alagoas, o governador de Alagoas, que já desconfiava de algo de estranho acontecer com as volantes que combatiam o Lampião no sertão de Alagoas. E, com certeza não. Isso ele dizia, que o aspirante Francisco Ferreira de Mello obrigou, nessas alturas, tanto o tenente Bezerra como o sargento Aniceto se dirigirem ao local onde se encontrava Lampião. Estava a aproximadamente 600, 700 metros, uma região de Muamapique, uma região acidentada, muito difícil de chegar. A verdade é que, quando chegam lá, abre-se aquele tiroteio e morre Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Ali, praticamente, foi o fim desse grande fenômeno social que se registrou na história do Nordeste, em particular na região do Sertão. Nessa cena do crime, Inácio, segundo registra a história, se diz que Lampião tinha 35 cangaceiros, eles não andavam juntos com Lampião. Até no vídeo passado você falou que eles andavam em bandos diferentes, cada bando tinha o seu líder. No dia da morte do Lampião, foram assassinados, foram executados 11 cangaceiros, inclusive Lampião e Maria Bonita. E muitos cangaceiros sobreviveram e tomaram rumos diferentes, enfim. Mas tem um que eu acho interessante, que você falou da última vez, que antes do encerramento do vídeo, que foi o cangaceiro Cajazeiras.
E a história diz que ele nasceu em Poço Redondo e ele foi casado com uma mulher chamada Eneida, não é isso? Enedina. Enedina, exatamente. Enedina era a cangaceira que morreu Que inclusive morreu, que inclusive foi morreu em levada. Egito. Eu queria que você Enedina reconstituísse exatamente isso, porque depois da morte morreu. dela, parece que a cabeça dele não ficou muito boa, porque ele voltou para Poço Redondo, se casou com a irmã da mulher dele e depois tentou entrar na política. Eu queria que você começasse da cena da entrada dele no cangaço. Uma característica interessante dele é que ele era senhor de terras, ele tinha terras. Qual era a necessidade, por exemplo, que ele tinha de entrar no cangaço? Veja bem, chegou um momento que o cangaço despertava curiosidade por aquela população jovem. E José Francisco do Nascimento, seu verdadeiro nome, conhecido por Zé de Julião, lá em Poço Redondo, que o pai dele chamava-se Julião. E no cangaço ele recebeu a alcunha de Cajazeiras. Casou com Enedina, uma conterrânea, e esteve presente no Fogo de Angico, no dia 28 de julho de 1938. A verdade, Odilon, que a Enedina morreu, 2 mulheres foram mortas, Maria Bonita e Enedina, e o cangaceiro Cajazeiras saiu ileso desse tiroteio. Eles foram presos. Com o decorrer do tempo, os cangaceiros se entregaram à polícia e, tempos depois, todos eles foram anistiados pelo Getúlio, né? então presidente Getúlio Vargas. E ele volta ao seu Poço Redondo. A verdade é que, em 1954, José Francisco do Nascimento, o Poço Redondense Zé de Julião, o ex-cangaceiro Cajazeiras, sai candidato a prefeito de Poço Redondo. Ninguém esperava sucesso na eleição de Zé de Julião. Por quê? Ele enfrentou um adversário, um homem de posses, que morava em um povoado por nome Bom Sucesso, o maior povoado na época de Poço Redondo. Acredito que, na época, era até maior do que a sede do município, que ficava às margens do Rio São Francisco, e todo meio de transporte naquela época era o transporte fluvial, ou se não, o transporte ferroviário, você indo para Piranhas, que nós tínhamos o trem que ligava Piranhas até Petrolândia, em Pernambuco. Conclusão. Chega o dia da eleição, 15 de novembro de 1954, Abilão, quando abrem-se as urnas. Zé de Julião, 134 votos, Arthur, 134 votos. O Arthur foi o eleito, que era o mais velho. Ninguém esperava essa votação de Zé de Julião. Em 1958, 4 anos depois, ele era um fortíssimo candidato a prefeito. Conclusão. Que fez a justiça sergipana, a justiça eleitoral? Um eleitorado pequeno, você viu que 34 votos. Determinou um recadastramento eleitoral único e exclusivamente para Poço Redondo. E no eleitorado pequeno daquele, se sabia quem votava em Zé de Julião e quem não votava em Zé de Julião. E, conclusão, parte dos eleitores dele foram os títulos indeferidos. Ele versus o tenente Eliezer. Conclusão, sabia ele, Odilon, que perderia a eleição quando, a partir das 8 horas, que começa a votação, tinha 2 locais de votação em Poço Redondo. A sede do município e esse povoado Bom Sucesso. Ele simplesmente
ateia fogo nas urnas de Poço Redondo, na sede, e em seguida segue para o povoado de Bom Sucesso e ateia fogo nas urnas de Poço Redondo. Isso foi um escândalo, Estado Sergipe. Não houve eleição. Não houve eleição no dia 15 de novembro de 1958, na cidade de Poço Redondo. Ele foi preso por conta disso, foi marcada uma nova data para a eleição em Poço Redondo, e, conclusão, o tenente Eliezer foi eleito porque concorreu só candidato único a prefeito da cidade de Poço Redondo. Inclusive, existe até um filme sobre a vida desse ex-cangaceiro Cajazeiras, o José Francisco do Nascimento. O pai dele era um homem de posse. Antes dele adentrar na política, ele foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, passou uma época lá, e quando voltou, foi que ele veio já com o objetivo de entrar na política e, evidentemente, fazer alguma coisa pelo seu Poço Redondo. Eu costumo dizer que Poço Redondo, como eu disse, foi a cidade que mais forneceu cangaceiros para o bando Lampião, onde 42 filhos de Poço Redondo foram para o bando de Lampião. E eu costumo sempre dizer que a gente não pode falar na história do sertão nordestino, e, em particular, da história do sertão sergipano, sem falar na história de Poço Redondo. Eu quero também aproveitar o momento que, no meu entendimento, um dos maiores historiadores em relação à questão cangaceiresca que nós temos no Brasil foi também, por 3 vezes, prefeito de Poço Redondo, que foi Alcino Alves Costa. De um lado, nós tivemos um historiador, Alcino Alves Costa, 3 vezes prefeito. Do outro lado, nós tivemos Durval Rodrigues Rosa, que foi uma peça-chave no 28 de julho de 1938, quando se deu a morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. E quero dizer que... Pode falar. Por questões existia um... Aí você poderia dizer porque, como morreu o Zé de Juliano, existia um delegado em Canindé de São Francisco, Sergipe, chamado Sargento da Luz. Esse homem era um famigerado. Um famigerado. Mataram ele. Dizem que os próprios cunhados mataram ele. Era um animal. E um irmão desse da Luz, que da Luz era oriundo de Pernambuco, da região do Vale do Pajeú, ali, veio saber quem foi que tinha assassinado o seu irmão. E, nessa conversa que teve com o Zé de Julião disse exatamente as pessoas que tinham assassinado o Sargento da Luz. Ou seja, por conta disso, tanto em 1961 foi assassinado Cajazeiras, o Zé de Julião, como esse irmão do Sargento da Luz, que vinha para assassinar os mandantes do crime do seu irmão. Mas dizem que esse Sargento da Luz, de Luz, aliás, era, como eu disse, um animal, um famigerado, um sanguinário. Já tinha acontecido a morte de Lampião, isso já no final da década de 50, 1950, início da década de 1960, e, mais precisamente, em 1961, o Zé de Julião teve esse fim. E, nesse processo da morte de Zé de Julião, teve parceiros, inclusive oriundos do Sindicato do Crime do Sertão de Alagoas, que participaram dessa morte, dessa trama da morte de Zé de Julião. Você sabe dizer se esses personagens
eles conseguiam conviver entre si, porque você falou do Zé de Julião, ele entrou na política e eu tenho a impressão, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi o único cangaceiro que entrou na política, pelo menos que se mostrava nisso daí. Existiram outros nisso? Eu acho que não, né? Não, o que se consta exatamente é isso. O senhor Pereira, quando abandonou o cangaço, que foi para Goiás, familiares deles entraram na política. Mas o registro que eu tenho, o único que despertou para o mundo da política foi Zé de Julião. Você, você sabe se esses personagens eles conseguiam conviver entre si, apesar de terem entrado na política? Você falou do caso do Durval e do Zé de Julião. Eles tinham contato entre si? Você sabe dizer se eles conversavam sobre cangaço? Como é que funcionava a relação entre eles? Como, muitos e muitos foram para São Paulo. Verdade. Eu quero mostrar que a teoria de Lombroso, quando ele dizia que o elemento já nascia com a tendência para o mundo do crime, que muitos estudiosos descartam essa teoria dele, e eu quero me voltar para a questão do cangaço. Após a morte de Lampião, o único cangaceiro que veio cometer um crime foi Curisco. 5 dias depois da morte de Lampião, que ele não se encontrava em Lampião, com Lampião em Angicos, e ficou investigando quem teria delatado o esconderijo de Lampião. E, por conta de um vaqueiro por nome Joca Bernardes, que ele desconfiava de Joca Bernardes, e Jocas Bernardes conseguiu ludibriar Curisco e Dadá e jogou a culpa para Domingos Ventura, como era conhecido Domingo dos Patos, que era um vaqueiro da Fazenda Patos, no município de Piranhas, e chega Lampião, Dadá lá, elimina toda a família, elimina o Domingos, a sua esposa Guilhermina, elimina 3 filhos, 2 homens e uma mulher, e uma nora de Domingos. Corta as cabeças, e isso no dia 2 de agosto de 1938. E manda de presente para o tenente João Bezerra, em Piranhas, com um bilhete desaforado dizendo que era para o tenente João Bezerra fazer uma buchada com aquelas cabeças. Ou seja, ele eliminou uma família totalmente inocente. A verdade é que tanto Bezerra sabia do esconderijo de Lampião, quanto o sargento Aniceto. Conclusão: pela ligação que existia de Bezerra, Aniceto, as suas mulheres. O Bezerra era casado com Cira Brito e o Aniceto era casado com Raimunda Brito, as 2 primas, que eram primas de Hercílio Brito. Quem era Hercílio Brito? Era o maior poder econômico que Sergipe tinha, que era proprietário da fazenda, de fazendas em Propriá, e era nas fazendas de Hercílio Brito que Lampião ia se refugiar, fazer tratamento dentário, tratamento de saúde, e esse Hercílio Brito era primo das esposas desses 2 comandantes volantes. Por conta disso, dessa ligação familiar, foi que nem o Bezerra, nem o Aniceto tinham interesse de eliminar Lampião, já que sabia que existia um plano, naquele dia que ele morreu, dele abandonar o cangaço. Ô Inácio, onde é que estavam os filhos do Lampião nessa época? Qual foi o destino que foi dado a cada um deles? Só tinha a filha. Só tinha uma filha, que era a Expedita. A Expedita estava sendo... Aquele filho que ele tinha visto com João e João Pessoa não é... Não, até hoje não existe provas concretas. Que ele tinha furado a orelha desse rapaz, enfim. Esse menino, aliás, que tinha 42 dias de vida, né? Veja bem. O único que se tem de concreto, de realidade, é que ele só teve essa filha Expedita, que hoje mora em Aracaju.
E a Expedita foi criada pelo irmão de Lampião, por nome João, que foi o único que não foi para o cangaço. Quando o pai de Lampião foi assassinado na Fazenda Engenho, em Mata Grande, em junho de 1921, que aí os irmãos entraram no cangaço, foram para o bando do então cangaceiro Senhor Pereira, o João ficou para cuidar das irmãs e dos irmãos menores. Posteriormente, João foi para Bom Conselho, em seguida, João foi para o Juazeiro do Norte e terminou em Propriar. Veja a ligação de Hercílio Brito com Lampião. De Juazeiro, ele retorna para Propriar. E a Expedita, nesse intervalo, nasce, e eles não tinham como criar no cangaço. E Expedita foi criada pelo seu tio, João Ferreira da Silva, lá na cidade de Propriar. Nós falamos também, num outro episódio, no vídeo passado, a respeito do filho de Corisco e Dadá, que hoje é o Silvio Bulhões. E você falou uma história curiosa a respeito de que ele foi criado como filho do padre. Reconstitui essa história para a gente. Olha, o padre Bulhões foi o mais famoso padre da história do sertão de Alagoas. Um padre muito respeitado. Ele era filho de Piranhas, filho do povoado de Piranha chamado Entre Montes, berço dos irmãos Rodrigues Rosa. E a verdade é que, quando nasceu o Silvio, o Lampião e Dadá levaram para ser criado pelo padre Bulhões em Santana do Ipanema. E o Silvio, que é vivo até hoje, o Silvio é professor de matemática e economista do hoje DENIT. Silvio é um homem de mais de 90 anos, tem uma amizade muito estreita, e ele nasceu na zona rural do município de Pão de Açúcar, numa comunidade rural chamada Beleza. E ele veio conhecer o local onde nasceu comigo, há uns 8, 10 anos atrás. E ele foi criado pelo padre Bulhões e pela irmã do padre Bulhões. E, a título de brincadeira, ele costuma dizer que é filho de um padre e a mãe é a irmã do padre. A irmã do padre. Entendeu? É a irmã do padre. Ele nunca desconfiou dessa história, não é, Inácio? Aí veja o seguinte, o Silvio casou e a verdade é que o Corisco não morreu em Angicos. O Corisco veio morrer em 1940 em Miguel Calmon, na Bahia. Se não me falha a memória, no dia 25 de maio de 1940. A volante do tenente Zé Rufino, que foi o maior perseguidor de cangaceiros que a Bahia teve. Ele comandava uma volante em Jeremoabo, Alto Sertão, de Pernambuco, da Bahia, cidade próxima a Paulo Afonso, e ele já ia embora. No meu entendimento, quem traiu o Corisco foi o coronel João Maria, de Pedro Alexandre, na Bahia, que naquela época chamava-se Serra Negra. Hoje é Pedro Alexandre. E a verdade é que houve um tiroteio, Dadá foi baleado, perdeu a perna, e Corisco foi morto. Sepultaram o Corisco, mas como as cabeças dos demais cangaceiros que morreram em Angicos, Lampião e mais 11, a dele, 2 dias depois que tinha sido sepultado, levaram para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Verdade que ele foi criado pelo padre e foi aos poucos. A Dadá não morreu. Aos poucos ele foi entendendo, chegaram a dizer a ele que ele era filho do casal. Como foi que ele conseguiu? Ele contou o que para você nessa história do entendimento dele? Veja bem. Claro que é uma história curiosa, porque ele era filho do padre com a irmã do padre, não é? Com a irmã do padre. A verdade é que, Odilon, ele teve um encontro de clubes júniores do Brasil, um clube de serviço que não existe mais hoje, em São Paulo.
E como ele vivia e foi criado em Santana do Ipanema, o Clube Júnior de Santana do Ipanema participou desse encontro em 1967, lá em São Paulo. E ele pediu que quem representasse o Clube Júnior de Santana do Ipanema fosse ele. E ninguém sabia da ideia do projeto dele. Na hora da participação do Clube Júnior do Brasil de Santana do Ipanema, o Silvio se apresentou e disse o seguinte, que era filho do casal de cangaceiros Urisque e Dadá. Quando ele disse isso, ele já passou a ser a estrela daquele encontro. E que sempre a filha dele, mais velha, por nome Sérgia, que era uma homenagem à mãe, a cangaceira Dadá, Sérgia, perguntava sempre a ele, papai, por que quando as pessoas morrem, se enterra a cabeça e o corpo? E o caso de vovô só foi enterrado o corpo, que a cabeça continua lá no Instituto Nina Rodrigues. Aquilo, Odilon, comoveu todos. A partir dali, despertou essa curiosidade e, por determinação do Supremo Tribunal Federal, ele costuma dizer o seguinte, o Silvio, na terça-feira de Carnaval de 1969, as cabeças foram sepultadas no cemitério de Brotas, em Salvador. Brotas é um bairro que tem em Salvador. Ele costuma sempre dizer, na terça-feira de Carnaval de 1969. Então, ele teve uma importância muito grande. Mas um assunto puxa o outro. Em 1936, foi criado o 2º Batalhão de Polícia e teve como sede a cidade de Santana do Ipanema, para comandar os volantes que combatiam o Lampião. Quem foi lá comandar esse batalhão? Foi o coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão. O coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão foi prefeito de Santana, depois, foi prefeito de Maceió, foi deputado estadual. E que, em 1921, ele participou da morte do pai de Lampião, em Mata Grande, junto com o sargento Amarílio Batista. Mas, a verdade, tinha morrido Lampião, Maria Bonita, Curisco, e dizem que o padre Bulhões era muito duro, muito severo. E quando existiam aqueles conflitos de terra, de mulheres que perdiam a virgindade, que o coronel Lucena não conseguia resolver, ele mandava para o padre Bulhões. E uma das vezes, 2 vizinhos de propriedades, um disse que ia matar o outro. E o coronel Lucena tentou apaziguar e não conseguiu. E disse a única saída que pode resolver esse problema é o padre Bulhões. Aí, o primeiro se dirige ao padre Bulhões. Esse padre vinha aqui a mando do coronel Zé Lucena. E ele disse, qual é o seu problema? Ele disse, o problema é que meu compadre fulano tal, meu vizinho de propriedade, que o senhor conhece, disse que vai me matar. Aí, o que é que o senhor pode fazer, padre? Ele disse, então mate ele. Ele disse, isso eu não faço, não. Ele disse, então morra. O cara quer me matar, você não quer, então morra. Então, eram essas pessoas desse jeito. Essas histórias que ele conta sobre o padre Bulhões é um grande santanense, um grande sertanejo e um patrimônio de Alagoas do Poder Judiciário. É o desembargador José Malta. Entendeu? José Carlos Malta. Ele conviveu com o padre Bulhões, que, continua a dizer, foi o padre mais famoso da história do sertão de Alagoas. O Bulhões, no caso... Nada a ver com o Bulhões de Geraldo Bulhões. Não, eu sei, claro. Do deputado Rinaldo Bulhões. Claro, não tem parentesco, né? É como a família Buarque de Holanda, que tem a de Alagoas, de Pernambuco. Nada. Eu pergunto a você o seguinte, ele chegou a dizer, é verdade que ele revelou isso lá em São Paulo,
essa condição dele de filho de Dadá, filho de Corisco, enfim. Mas ele contou para você como foi que ele... Bom, ele teve que enfrentar o padre, que era o pai dele. Ele teve que perguntar ao pai o que foi que aconteceu. Ele falou para você, ele reconstruiu para você essa cena do momento em que ele foi conversar com o pai dele, que não era o pai, era o padre? Não, ele foi criado pelo padre. Não, eu sei, mas aí é óbvio que ele descobriu. Mas ele já tinha morrido. Já tinha morrido. O padre Bulhões já tinha morrido. Quem era vivo era a mãe, a Dadá. Sim, claro, claro. A Dadá era viva. Ele descobriu, mas eu pergunto, o Silvio, ele descobriu isso quando o pai, no caso, que era o padre, já tinha morrido, é isso? Quando o padre, quando o pai já tinha... Não, o padre chegou a contar... O padre contou para ele. Apresentou a mãe a ele, tudo isso. Não teve obstáculo nenhum. Quando o padre morreu, ele já sabia, com riqueza de detalhes, de quem era a filha. Foi o padre que contou para ele. Contou para ele. A mãe, se não me falha a memória, morreu em 1994. 90, ele teve 94, ele teve Salvador, uma ligação né? estreita. Eu quero contar a você o seguinte. Eu, como prefeito de Piranhas, eu fui prefeito de Piranhas 3 vezes, e criei um seminário cultural, tendo como tema central a sociologia do Nordeste. E nós discutimos, Odilon, vários temas. Padre Cícero, Lampião, Delmiro Gouveia, nós levamos renomados palestrantes. Eu levei o então governador de Sergipe, João Alves Filho, com o tema Secas do Nordeste. Levei o poeta Ronaldo Cunha Lima, então governador da Paraíba, com o tema Cultura Popular Nordestina. Levei a professora Luitigar de Oliveira, alagoana de Olivença, com o tema Padre Cícero. Levei o doutor Amaury Correia de Araújo, uma das maiores autoridades sobre a questão do cangaço. Foi aquele que participou daquele programa 8800 da Globo. Eu acho que você não era nem nascido. Não. Ou seja, levei relevantes palestrantes para, durante os 12 anos que fui prefeito, todo ano nós tínhamos 3 dias com 3 temas diferentes. E uma das vezes o tema seria, nós determinamos que o tema seria Corisco. Ninguém melhor para dar uma palestra sobre Corisco do que o filho dele, Silvio Bulhões. Convidei Silvio e fiz o convite a Silvio que convidasse a mãe para participar desse seminário em Piranhas. Tudo certo. Silvio morava, na época, em Santana de Ipanema. A verdade é que, dias depois, o Silvio me pediu desculpa. Nácio, olha, eu fui convidar a mamãe. Mamãe disse que não iria e sabia que seria o último pedido que ia fazer a mim, que eu não fosse a Piranhas dar essa palestra, que ela tinha receio de uma represália do povo piranhense, porque as maiores arbitrariedades que eu e seu pai fizemos foi em Piranhas. O primeiro, no dia 27 de outubro de 1936. Corisco e invade Piranhas e lá assassina 11 pessoas. 11 pessoas inocentes. Entendeu? E no dia 2 de agosto de 1938, em represália à morte de Lampião, ele elimina 6 pessoas de uma família. Por mais que eu dissesse que nada ia acontecer, as pessoas já tinham esquecido isso, mas ela desconfiava. E disse a ele que, além de não ir, sabia que era o último pedido que fazia ao filho, que o filho não fosse. Então, ele recusou por conta do pedido que a mãe fez. Sabia que não ia ter problema nenhum. Então, foi exatamente esse momento que nós tivemos, que perdemos de ter
a palestra de Silvio Hermano Bulhões, que é o seu nome, e a presença da sua mãe, a cangaceira Dadá. O que é que o Silvio falava, o que é que o Silvio fala sobre a Dadá? Olha, ele disse que tem uma admiração profunda por Cristino Gomes da Silva Cleto, seu pai, que ele não conheceu, e um carinho, uma admiração profunda por Ségia, sua mãe. Porém, não admira o cangaceiro Curisco, nem a cangaceira Dadá. Ele sempre define dessa maneira. Ela tinha vergonha, ela falou para ele de alguma coisa, da vergonha que ela tinha, do que ela tinha feito no passado, ou se recusava a falar sobre o cangaço? Como é que era o comportamento dela? Olha, o Silvio, parece que a Dadá era uma pessoa de um temperamento muito forte. E eu nunca me prendi a fazer esses questionamentos ao Silvio. Mas a verdade é que o carinho dele maior era pela sua mãe, pelo seu pai, o padre Bulhões, e pela mãe dele, que era a filha, a irmã do padre, ou seja, foi quem criou eles. Mas que tinha um carinho, um respeito muito grande pela sua mãe. Como é que era a relação? Não, pode falar. Essa, você falou, eu interrompi você. Esse 27 de julho de 1936, em Piranhas, foi por conta de um tiroteio que houve próximo à sede do município. A volante do tenente João Bezerra chega lá, há um tiroteio, e é feita como prisioneira a cangaceira Inacinha. A Inacinha era mulher de Gato. E Gato, enfurecido, aí convence o restante do grupo, Curisco, Português, subgrupo de Virgínio, e irem resgatar ela em Piranhas. E do local do tiroteio até chegar em Piranhas, eles fizeram 11 vítimas. Em Piranhas, o cangaceiro Gato é baleado, o grupo recua. No outro dia, o cangaceiro Gato, ele morre na zona rural do município de Piranhas, numa fazenda chamada Mogiana, onde lá está sepultado. Inácio, você falou uma coisa da dificuldade que cangaceiro tinha, que as pessoas envolvidas no cangaço, às vezes até numa situação mais pesada, enfim, elas tinham dificuldade de falar a respeito do cangaço. Mas não todos. Aí você falou do Cajazeiras, enfim. Você já ouviu falar de um cangaceiro chamado Criança? Já. Que foi morar em São Paulo, era verdureiro. Fala um pouco da história dele, por favor. Eu vou falar o seguinte. O Criança também era de Poço Redondo. Exato. E filho de Poço Redondo. Eu queria contar a você que, se não me falha a memória, 1988, 1989, a Poço Redondense Hilda Ribeiro de Souza, e conhecida no cangaço por Sila, que era casada com Zé Sereno, José Ribeiro Filho, que era de Xorroxó, na Bahia. Ela lançou um livro e diz o seguinte, que eu discordei totalmente disso. Como? É difícil você discordar de uma pessoa que estava no dia. A Sila estava em Angicos. O seu marido estava em Angicos. Conclusão. E ela diz que no dia 27 de julho de 1938, nesse livro, inclusive ela morreu. E morreu até com raiva de mim. Que por volta de 5, 6 horas da noite, lá na Grota de Angicos, a Maria Bonita chovia muito e relampejava. Chuvas torrenciais, chuvas de trovoadas. As chuvas de trovoadas, nossa, são aquelas chuvas torrenciais no sertão. Um trovão, um relâmpago, que é o normal.
e chovia muito, e Maria Bonita não fumava na presença de Lampião. E chamou ela, separadamente, para fumar. E, durante o intervalo em que ela fumava, a Maria Bonita conversava com a Sila, dizendo que estava cansada, estava vendo o Lampião também cansado, já desmotivado, perseguido, a filha sendo criada pelo cunhado impropriado, aquilo não era vida. E, de repente, ela termina de fumar e presencia a Sila umas luzes que circundavam a grota de Angicos. E chega para Maria Bonita e diz: Maria, vejam aquelas luzes ali. Maria Bonita olha e disse: Sila, comadre, isso aí são vagalumes. Conclusão: vão dormir, se acordam debaixo de bala, morre Maria Bonita e Lampião. Sila e Zé Sereno saíram ilesos. E ela conclui, nessa obra dela, que exatamente aquelas luzes que ela presenciou o dia anterior eram já as volantes que se encontravam lá. E eu discordei totalmente dela. Por quê? Por conta que ela, como ela começou o discurso dela, a narração dela, que no dia anterior, no dia 27 de julho de 38, chovia torrencialmente e Maria Bonita chama ela para fumar e conversar separadamente. Ninguém fuma na chuva. É verdade. Não tinha proteção nenhuma lá. Segundo, ela disse que chovia torrencialmente, chuva de trovoada. Eu, naquela época, disse a ela que eu tinha meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, foi na área de climatologia e meteorologia. E tive a honra de ter sido aluno do maior geógrafo que esse estado já teve, o saudoso professor Ivan Fernandes Lima, e que nunca se registrou chuvas de trovoadas final de julho. As chuvas de trovoadas começam no mês de dezembro do ano anterior, vai até janeiro do ano seguinte, fevereiro, março, no máximo até o mês de abril. Conclusão: o mês de julho é o fim do inverno no sertão. E meu trabalho foi intitulado Trovoadas nas Barrancas do Baixo São Francisco. Então, mostrei a ela cientificamente. Terceiro, aquelas luzes que ela dizia, que eram as volantes que já estavam lá, não tem sentido nenhum. Não tinha sentido nenhum. E ainda chega a dizer que quando Pedro de Cândido, no dia anterior, chegou com a feira que fez, na Feira de Piranhas, aí já foi o Zé Sereno, o marido dela, num Globo Repórter, intitulado O Último Dia de Lampião, que a Globo nem tinha uma produtora. Quem fez esse material foi a Blimp Film. Só tinha a narração do âncora. Quem era? Era Sérgio Champelin. O Último Dia de Lampião. E o Zé Sereno, o companheiro dela, disse que quando Pedro de Cândido chegou com a bebida, e ele ficou desconfiado, disse: compadre Lampião, capitão, o senhor tem um olho cego, mas o outro o senhor vê demais. Eu estou desconfiado desse conhaque que ele trouxe. E ele disse que aquele conhaque já veio envenenado. E todos pegaram, dormiram por conta disso, e no outro dia eles não se acordaram e foram recebidos a bala. Nesse mesmo Globo Repórter, o Criança é entrevistado, ele e Balão, e dizem que tomaram conhaque até 2h da manhã jogando baralho. Então, essa bebida só estava envenenada para Zé Sereno e para Sila. Então, eu discordei totalmente dessa passagem. Por isso que eu quero chegar à questão que você perguntou, de Criança e de Balão. O Criança, ele foi embora, ele foi morar em São Paulo. Virou verdureiro, e eu vi até uma matéria de um jornalista que tentou localizar
demorou muito para localizar, ele tinha muita dificuldade de falar, enfim, muita dificuldade de abrir o jogo. Por que você identifica, por que você acredita que o Cangaceiro ele tinha essa dificuldade de abrir o jogo, já que ele tinha a anistia dada por Vargas em 38, enfim, no caso, perdão pelos crimes? Qual era o problema? Eles tinham medo de serem assassinados? Eles tinham medo das volantes? Qual era o problema? Primeiro, a questão de volantes. Segundo, eu costumo dizer que a hierarquia do cangaço era maior que na polícia. Muito maior do que na polícia. Só o Estado-Maior do cangaço tinha aquelas informações. Só o Estado-Maior. Os cangaceiros do baixo clero não tinham informações. Quem fornecia armamento, que teve cangaceiro que não conhecia o Lampião. Eu entrava no cangaço, participava do seu grupo. Eu disse que a partir de 1932, 33, Lampião dividiu o grupo em subgrupo. Subgrupo de Canário, subgrupo de Curisco, subgrupo de Zé Sereno, subgrupo de Virgínia e por aí vai. Porque era mais difícil localizar Lampião. Nesse intervalo, eu ingressei no grupo de criança. E antes de criança encontrar com Lampião, eu fui morto, fui assassinado. Não cheguei a conhecer Lampião. Então, a hierarquia era muito. E outra coisa, a determinação era forte. Você, depois que saísse do bando de Lampião, eles tinham receio que você delatasse Está ouvindo agora, Inácio? Então, agora estou. Você parou na parte, tinha receio que delatasse. Sim, a hierarquia, por exemplo, é a realidade das organizações que nós temos hoje por esse mundo afora. Você tinha muitas informações. A hora que você deixasse, eles ficavam com receio que você fosse delatar os segredos que você tinha lá. Tem essa mesma... Ficava muito difícil de você sair. Mas... Você falou dessa organização, da organização do Estado-Maior. O pessoal do cangaço, eles elaborou esse tipo de organização, no caso do bando de Lampião, por instinto ou por experiência de outras que eles ouviram falar em relação a isso daí? Como é que funcionava? Ou tentava copiar o modelo da polícia, enfim, e adaptar para o crime? Como é que funcionava isso? Primeiramente, o Lampião participou do grupo de Senhor Pereira. Né? Senhor Pereira, junto com seu primo Luiz Padre, foram os maiores comandantes os primeiros comandantes de Lampião. Quando eles abandonaram o cangaço, o Lampião não acompanha eles, e o grupo que fica aqui no Nordeste, no Sertão, escolhe Lampião como comandante maior. Primeiro, a experiência que eles adquiriram de Senhor Pereira. E segundo, pelo próprio instinto. Você já nasce com aquele espírito voltado para a liderança. O Lampião era um superdotado. Nós temos superdotados para tudo. E com a vivência que ele tinha, eram grandes relações públicas também. Ele teve relacionamentos com grandes fazendeiros do sertão. Eu costumo dizer que Lampião, quando morreu, ele tinha 2 governadores de estado protetor dele. Um era Agamenon Magalhães, de Pernambuco, porque tudo que aconteceu, eles chegaram onde chegaram porque eles foram vítimas de uma perseguição política lá na terra deles.
Vila Bela, que hoje é Serra Talhada. Eles eram aliados da família Pereira e assume o poder de Vila Bela, político, a família Carvalho. E, por conta disso, eles foram perseguidos. Anos depois, um membro da família Pereira chega ao poder. Quem é Agamenon Magalhães? Evidentemente, ele entendeu que toda aquela vida que passava aqueles irmãos Ferreira foi fruto de uma perseguição política lá em Vila Bela, hoje Serra Talhada, porque eles eram aliados dele. O segundo governador, isso era público e notório. Eu costumo até dizer que o Agamenon era simpatizante, era grato. E esse era abertamente coiteiro dele, que era o governador de Sergipe, Eronide de Carvalho. Eronide de Carvalho era oficial do Exército e foi Eronilde de Carvalho que era Eronilde de Carvalho quem alimentava o bando de Lampião com armamento, com munição e tudo mais. Lá em Sergipe, ele tinha a proteção do poder político, que era o governador, e tinha a proteção do poder econômico, Antônio Carvalho e de Hercílio Brito. Hercílio Brito, como eu sempre disse, Brito com 2T, porque se for com T, eles diziam que era falso, que é Brito de Propriar, Brito de Canindé de São Francisco, Brito de Piranhas, Brito de Olho d'Água do Casado. E a família Brito costuma dizer, se for com um T é falso, tem que ser com 2T. Tinha Hercílio Brito. E quem era Antônio Carvalho? Antônio Carvalho, conhecido por Antônio Cacheiro, um latifundiário do sertão de Sergipe, era simplesmente o pai de Eronide de Carvalho, que era o governador de Sergipe. Então, em Sergipe, ele se sentia em casa. Ele jamais poderia imaginar que viesse a acontecer aquilo que aconteceu no dia 28 de julho de 38. Eu não queria encerrar essa live, Inácio, antes de perguntar para você sobre os netos e bisnetos desse pessoal do cangaço. Eles... Você já ouviu esse pessoal? O que é que eles dizem? Ou eles não dizem? Eles preferem esquecer? Qual é o comportamento deles hoje? Por exemplo, vamos começar logo pela Vera Ferreira, que é filha de Expedito. Todos eles se orgulham. Até por conta que eu costumo dizer que depois da chacina de Angite, somente um cangaceiro voltou a delinquir, com exceção desse caso de Cajazeiras. Claro, ali foi uma reação, né? Foi mais uma questão política. Foi o Curisco, 5 dias depois da morte de Lampião, ele cometeu aquela chacina com a família Ventura, lá na Fazenda Patos, em Piranhas. Mas a verdade é que eles se orgulham de fazerem parte de uma família que, conclusão, que fez parte de uma história. A gente não pode falar na história do Brasil, e em particular na história do Nordeste, sem falar do fenômeno cangaço. Fracos que tornaram-se fortes. Herói ou bandido? Eu só sei que cada um veja como analise da maneira que quiser. Agora, uma coisa é certa, é história. Eu costumo dizer, Odilon, e já fiz apelo a vários e vários comandantes de polícia do nosso Estado. A história de Aniceto está aí. A história de Bezerra está aí. Mas o responsável, o arquiteto maior, Francisco Ferreira de Melo, morreu esquecido aqui no município de Pilar. Eu já fiz vários e vários apelos. Nós temos a companhia de polícia, o batalhão de polícia de Arapiraca é o nome do então tenente João Bezerra. O batalhão de polícia de Santana do Ipanema é do coronel José Lucena de Albuquerque, Maranhão. Nós temos várias homenagens ao Aniceto.
E até hoje, a polícia de Alagoas não prestou homenagem, no meu entendimento, ao responsável maior, que desvendou essa ligação forte que existia do tenente João Bezerra, do aspirante, do sargento Aniceto Rodrigues e do coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, Lampião. Foi o aspirante Francisco Ferreira de Mello. Eu quero aproveitar a força que você tem, a credibilidade que você tem como jornalista, e a gente começar essa campanha que a nossa gloriosa Polícia Militar de Alagoas reconheça Francisco Ferreira de Mello, o então aspirante Chico Ferreira. Muito bem, nós conversamos com Inácio Loyola, é deputado estadual e historiador, mas hoje o Inácio ele assumiu para nós a função de historiador, que aliás ele é historiador do cangaço, profundo conhecedor, dos profundos conhecedores do cangaço, das histórias, principalmente orais do cangaço. Inácio, eu queria agradecer muito a você e dizer ao mesmo tempo que nosso programa Provocação está chegando ao fim, pedindo para que você possa curtir, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. O nosso programa está na nossa Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Grato, Inácio, desde já. Forte abraço e até a próxima. Obrigado.